Boa tarde. Nosso grupo ficou com o tema frutificação, compostos pelos discentes Carlos, Juliana Moraes, Kelrin, que vos fala, e Luiz Vinícius. O conhecimento sobre o padrão de desenvolvimento e a fisiologia dos frutos permite a manipulação e a armazenagem de maneira adequada, aumentando o período de conservação e a manutenção da qualidade. O fruto é formado por um ou mais ovários maduros de uma mesma flor ou de flores diferentes de uma inflorescência, podendo haver o desenvolvimento de outras partes da flor, como o pedúnculo no caju e o receptáculo na pera. A formação desse fruto é composta por duas partes, o pericarpo e as sementes. O pericarpo é a parte resultante do desenvolvimento da parede do ovário, e já as sementes são provenientes dos óvulos que vão ser fecundados. O pericarpo ele pode ser dividido em três camadas, que é o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. O epicarpo é a camada mais externa do fruto e é formada apenas pelo tecido epidérmico externo. O mesocarpo é a camada intermediária e apresenta uma composição histológica muito variável, representando normalmente a parte mais desenvolvida do fruto. Já o endocarpo é a parte mais interna e ela é formada pelo tecido epidérmico interno ou tecido parenquimático ou esclerenquimático. No ovário, o desenvolvimento dos óvulos fecundados originará as sementes. Os frutos eles representam a etapa final na reprodução sexual e são os órgãos disseminadores das angiospermas que promovem a dispersão das sementes. A parede do ovário, após a fecundação, ela se desenvolve no fruto que abriga no interior das sementes. O fruto, além da função de proteção, também é responsável pela dispersão das sementes, tendo se especializado, por exemplo, na atração de animais que vão transportá-las para longe da planta-mãe, onde poderão germinar e originar uma nova planta. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura básica da flor. Ela pode ser solitária no ramo ou pode estar agrupada. E esse agrupamento, eles são chamados de inflorescências. A haste de uma flor isolada é chamada de pedúnculo e a parte onde os demais elementos florais estão fixados são o receptáculo. A maioria das flores possui dois tipos de apêndices protetores, que são as sépalas e as pétalas, que estão presos no receptáculo floral, logo abaixo das peças férteis, que são os estames e os carpelos. As diferentes partes florais afetam diferentemente o crescimento da flor. Remoção dos estames do botão floral ela, provoca a redução na mobilização de açúcares para a flor e parada da atividade mitótica do ovário. O ovário tem um importante papel no desenvolvimento da flor, sendo uma rica fonte de auxina. Geralmente, a remoção do ovário durante o desenvolvimento ele provoca uma abscisão desse órgão. O crescimento do pedicelo em muitas espécies ele está relacionado a estímulos produzidos pelo botão floral. Além das grandes quantidades de auxinas produzidas pelo pólen e pelo ovário, as pétalas de algumas flores também produzem auxinas durante a sua abertura. As auxinas produzidas nessas partes florais, elas atuam no retardamento da abscisão da flor. Então, gente, eu vou continuar agora com a polinização, né? Eu acho que a maioria sabe, né, que a polinização ela acontece com a maior porcentagem, ela é feita pelas abelhas, né? Pelas abelhas, insetos. Porém, não é um fato limitante, né? Apenas para elas. Isso pode ocorrer também por outros insetos, como os besouros, né, as mariposas e alguns outros animais, como os beija-flores e os mamíferos, né, como os morcegos.
Então, gente, como todo mundo sabe, o nosso ciclo de vida ele é diplobionte, né? Nas flores, nas plantas, né? Nas flores dessas plantas, nas anteras vai conter os microsporângios, onde eles são formados por esporos N, né? Haploides. E por meio de meiose vai ocorrer o desenvolvimento endospórico do gametófito masculino. Isso originará os grãos de pólen que são liberados das anteras, né? No óvulo, há um megasporângio onde ocorrerá a meiose e vai dar origem a 4 células N, né? A 4 células haploide. 3 dessas células, elas se degeneram e uma dá origem ao megasporo funcional haploide. Ele vai formar o gametófito feminino, né? E cada grande pólen vai conter o gametófito masculino, que nas angiosperma tem 2 células, onde tem a célula generativa e a célula vegetativa. Em algumas espécies também ocorrerá, né, 3, onde ocorrerá a presença de 2 células vegetativas e uma célula generativa. Esses grãos de pólen, eles terão que cair no estigma para acontecer a polinização, né? A germinação ela tem início com a formação do tubo polínico e dos gametas masculinos, né? Onde ocorrerá o encontro desses gametas junto com o feminino, e assim ocorrendo, né, posteriormente a polinização, ou a fecundação, desculpa. Também, né, onde pode ocorrer também a dupla fecundação, que é um processo exclusivo das angiospermas, onde um gameta masculino se une à esfera, dando origem ao zigoto 2N, um zigoto diploide. E o outro gameta ele se une aos núcleos polares e dá origem ao endosperma, né, 3N, que é esse tecido nutritivo típico das angiospermas. Então, gente, como a maioria sabe, as plantas elas não se movem tão rápido. No seu decorrer de ciclo de vida, elas se movem, mas não tão rapidamente, né? E de que maneira os gametas eles podem se encontrar? Nas plantas vasculares, como musgos, licófitas e monilófitas, esses gametas eles são flagelados, só que eles vão possuir uma necessidade de outro fator externo para ajudar, né, na polinização posteriormente à fecundação, onde haverá necessidade de água na forma líquida para acontecer essa polinização. Já nas cicadófitas e gingófitas, elas vão possuir esse grão de pólen. Também vão possuir, né, a necessidade de um agente abiótico para ocorrer essa polinização, que é o vento. As coníferas também, né, vão ser dessa mesma forma. E as angiospermas, elas possuem também pólen e elas vão ocorrer, né, através de sifonogamia, que são necessidades para ocorrer essa polinização, né, fatores externos e internos também. Já nas cicadófitas e coníferas, elas vão possuir, né, 2 tipos de espécies, que é uma espécie monoica e a outra espécie dioica. Já nas cicadófitas e coníferas, né? No caso das coníferas, elas vão possuir gametófitos em folhas diferentes, mas da mesma planta, dentro de esporângio, né? Semente e saco polínico, que serão as espécies monoicas. E esses gametófitos em planta diferente vão possuir de duas formas, né? Que é as espécies dioica. Coloquei exemplo aqui da Pinus eliote, né? Que é uma conífera, onde ela possui o seu cone feminino e o cone masculino. O seu cone masculino vai haver, né, a liberação desses grãos de pólen, que com a ajuda dos fatores, dos agentes abióticos, vai possuir, né, vai liberar, no caso, os pólen, e vai chegar até o cone feminino, onde ocorrerá a polinização e, posteriormente, a fecundação. Como eu falei, vai ocorrer, né, a presença desses gametófitos em folhas diferentes da mesma planta. Logo, então, eles são espécies monoicas. Já nas cicadófitas, ela ocorrerá a espécie dioica, né? Elas vão possuir, morfologicamente, algumas estruturas diferentes, né? Por apresentar esses gametófitos em plantas diferentes. No caso dessa que eu coloquei, das cicas revolutas, na sua espécie masculina, ela vai apresentar um estróbilos, né? E na sua espécie feminina, ela vai apresentar esses porófilos.
E a sua polinização, ela não vai acontecer por fatores abióticos, né? Ela vai acontecer por fatores, por polinizadores. No caso aqui, em específico, é o besouro. E a polinização nas angiospermas, ela vai possuir, né, através desse grão de pólen que está na sua antera, ele vai ter que se locomover, né, ou se né, locomover, até o estigma para acontecer essa polinização, né? Então, gente, possuem duas formas, né, de polinização. A polinização de forma direta e a polinização de forma indireta. Agora eu vou falar da polinização de forma direta. Esse grão de pólen que está na antera, né, ele vai ter que cair sobre o estigma da própria flor que o originou. Isso resultará numa autofecundação. Pode se chamar também de autopolinização ou polinização autogâmica. Só que tem uma desvantagem, né, nessa forma direta. Né, não possui também uma variabilidade genética, né, que isso é um fator crucial para as espécies que vão estar sempre, precisam estar evoluindo, né, através dessa variabilidade genética para se defender através né, se defender para não ocorrer ataques externos, né, tipo como ataque de pragas e doenças, né. Então, a outra forma de polinização, que é a polinização de forma indireta, ela ocorrerá quando essa polinização ela vai ser entre flores diferentes, geralmente da mesma espécie, mas pode também ocorrer, né? Não é um fator limitante, e vai ocorrer também de espécies diferentes, né? Onde esse grão de pólen que está na sua antera, ele cai sobre a outra flor, né? Da mesma espécie ou de espécies diferentes. É uma forma de polinização muito vantajosa, justamente porque ela tem esse aumento significativo da variabilidade genética, né? Com a evolução, né, das espécies, também, né, vem a defesa, vem outros fatores que podem ajudar, né, através de doenças e de ataques de pragas, né, que elas vão conseguir, né, ter essa defesa, algumas até intermediárias, outras até mais, né, e isso aí é um fator crucial, né, para o nosso ecossistema. Como eu falei, né, alguns aspectos, a importância dessa fecundação cruzada e persistência das espécies é o aumento dessa variabilidade genética, né, que é crucial para nossas espécies, assim como as espécies vegetais, né, que com isso, né, vão poder ter essa autodefesa, né, de ataques a pragas e doenças. Então, é total importância, né, essa fecundação cruzada. E evitar a autofecundação, justamente que é para não ter esse cruzamento entre espécies, né? Que para não ocorrer, né, um pouco de variabilidade genética, porque o certo é ocorrer bastante, né? Um caso muito, um número significativo de variabilidade genética. Evitar, né, a endogamia, como eu falei, entre as espécies, e isso evita o risco, né, de pouco aumento, né, ou de pouca variabilidade genética. E essas flores, elas vão consumir energia e elas vão precisar de nutrição. Justamente a energia que é para elas, né, como elas são autotróficas, elas vão precisar para ocorrer de total eficácia o seu funcionamento. E elas precisam de nutrição justamente que é para ajudar a atrair algum tipo de polinizadores, né? E elas vão necessitar especialmente de nitrogênio e fósforo. E ocorre esse investimento, né, entre quantidade versus eficiência, onde onde haverá poucas flores e pouco pólen, elas vão investir mais em eficiência, elas não vão consumir muita energia, justamente a energia que elas consumirem vai ser diretamente para essa polinização, né? Elas vão ser bem eficientes, elas vão ser diretas. E já onde ocorrem muitas flores e muito pólen, eles vão investir em quantidade, que é para justamente ocorrer essa polinização, seja ela de fator abiótico, né? Que é para... Elas vão investir para ocorrer essa polinização, né? Justamente elas precisam de muito pólen. Mais na frente eu vou falar de uma espécie, das espécies. Então, gente, existe dois tipos de atração, né? Através visual e a de odor, né? Onde essas folhas modificadas, elas vão ser atrativas para esse tipo de polinizadores. E para isso, as plantas, elas vão consumir, né, energia
e elas vão ter elas vão precisar de uma nutrição específica, né? Específica não, elas vão precisar de nutrição para justamente elas atraírem, né? Através de odores, cores, né? Esses polinizadores. Aqui eu coloquei da Amorphophallus titani, que é popularmente chamada de flor de cadáver, onde essa flor ela vai exalar um cheiro podre, né? Que é para atrair as moscas e os besouros. E aqui a rosa, onde é mais adocicado, né? Que ela vai e também chamativo, né? A cor, onde ela vai atrair alguns polinizadores. E a outra é pelo odor, né? Já falei. Então, gente, essa parte das folhas modificadas, elas vão ser cores chamativas, atrativas, né, para esses polinizadores, principalmente os que têm uma visão, né, a captação de luz, ela é diferente da nossa, onde vai ocorrer essas cores vistosas para eles. E assim, além deles consumirem, né, terem as suas recompensas, eles vão fazer essa autopolinização também, através desses pousos, né, justamente pelo fato de chamarem a atenção desses polinizadores. Então, gente, a outra atração é por perfumes, né, através dos osmóforos, que são essas glândulas secretoras desses odores, né, aqui essa seta indica essa glândula, onde elas vão emitir, elas vão, né, secretar esses perfumes. E elas vão atrair principalmente, né, os insetos, os polinizadores noturnos, onde eles vão ter a dificuldade, né, nos voos noturnos de enxergar. Justamente, então, eles vão ser atraídos por esses odores, né, por esses perfumes. Aí também tem aqui o morcego, né, onde faz o seu voo noturno, e a mariposa. Esse tipo de mariposa, ela foi até evoluindo justamente, né, essas antenas delas facilitam quem captam mais esses odores, né, para ajudar na polinização e chegar, né, até essa flor, né, e elas conseguem captar esses perfumes através de quilômetros. Então, gente, essas flores, elas evoluíram e se adaptaram a diversos tipos de polinizadores, através de fatores abióticos e bióticos, né? E essas flores também, elas possuem características que vão favorecer cada tipo de polinizador, através das suas características morfológicas e através das suas características também, sim, só característica morfológica e de secreções, né, também. Como cor, odor, forma e recompensas. Esses polinizadores, eles teriam coevoluído com essas plantas, né? Justamente no caso do morcego, aqui, né, nessa parte frontal, ele já tem um pouquinho mais achatado, né? E com isso ajuda, né, a fixar esses grãos de pólen, e a língua dele é comprida, né? Então, com isso, ajuda na sua recompensa também, até conseguir sua recompensa, e na polinização. E vai ser restrito, né? Alguns tipos de polinizadores, eles vão ser restritos a alguns tipos de flores, né? Então, isso cria um tipo de fidelidade, onde ela, além de favorecer a polinização para aquele tipo de flor, né? Favorece também a sua recompensa. E também há tipo de flores generalistas, né? Que elas aceitam diversos tipos de polinizadores. Então, gente, os agentes abióticos que vão acontecer para facilitar essa polinização, ela ocorre pela água, né? Que é a hidrofilia. E nesse meio aquático, como se encontra, né? Como se encontra nesse meio aquático? As flores masculinas, elas vão nadar, velejar, né, sobre a superfície dessa água, com isso elas vão chegar até a parte reprodutiva da flor feminina, né, onde essas flores elas são sem cor e sem odor, né, com estigmas flutuantes e pólen flutuantes, né, que é para facilitar essa polinização. E também através de outro agente abiótico, né, que é o vento, onde essas flores elas são pequenas, elas não são atrativas, e elas possuem muito pólen, e esses pólens eles têm que ser leves justamente para acontecer essa locomoção deles aéreas, e tem que possuir esses sacos aéreos também, que vão facilitar na leveza. Os estigmas também são plumosos, os estames eles balançam bastante, né? A inflorescência com bastante flores,
e elas vão balançar bem. E acontece, né, por a polinização por animais. Então, a gente chama isso de zoofilia, né, através de insetos e vertebrados. Então, gente, fazendo o resumo da polinização, a polinização ela é a transferência do grão de pólen que está, né, nessas anteras, e elas precisam chegar até o estigma, que é para justamente acontecer a polinização, e com isso, o gameta masculino encontrar o gameta feminino, e com isso ocorrer a fecundação posteriormente. Possui, né, dois tipos, que é o de forma direta e o de forma cruzada. E o uso de estratégia para polinização também, né? Que é através essas flores, elas usam, né, energia e elas consomem energia e possuem recompensas, né, para atrair esses polinizadores. Então, elas possuem também um conjunto de características que favorecem ou restringem esses polinizadores, né? Sendo eles, né, facilitando fazendo o trabalho, né, um do outro. E algumas estratégias para evitar a autopolinização, como eu falei, mas posteriormente, né? A variabilidade genética ela é muito importante, pelo fato da nossa evolução de espécie e pelo fato da evolução vegetal também, né? De espécies vegetais, onde vão, né, suportar algumas doenças e ataque de pragas. Olá, pessoal. Vou dar continuidade ao trabalho. Vou falar um pouco sobre a repetitividade do estigma. A capacidade da flor se desenvolver e produzir depende da receptividade das partes femininas ao pólen, né? Ou seja, vai depender da receptividade das partes femininas ao pólen. Essa receptividade pode durar somente algumas horas, como, por exemplo, é o caso das mangueiras. Ou pode durar também além de uma semana, como no caso do tomate. Em algumas espécies, a receptividade do ovário é indicada pela secreção de material viscoso no estigma, onde possui grão de pólen, que servem também como nutriente. Em algumas espécies, a receptividade do ovário aparece antes da abertura da flor. E em muitas espécies cultivadas, as reações de incompatibilidade só se desenvolvem após a abertura da flor. Ou seja, vai ter casos que essa receptividade ela vai aparecer antes da abertura da flor e vai ter casos onde muitas espécies cultivadas vai aparecer após a abertura da flor. Isso permite a utilização da técnica de polinização artificial, ou seja, vai abrir lá o botão, né, o botão floral, e vai ser onde vai acontecer a polinização, né, onde vai proceder a polinização. E vamos falar também um pouco sobre o estabelecimento do fruto, que é o desenvolvimento inicial do ovário. As plantas com flores, comenta-se que o estímulo inicial para o desenvolvimento do fruto vai resultar da polinização. Quando ocorre tudo bem na polinização, quando há sucesso na polinização, aí vai começar o crescimento do óvulo, né? Que é um processo chamado, na verdade, conhecido como estabelecimento do fruto, que no caso é o desenvolvimento do ovário. O que corresponde ao estímulo inicial é a polinização e não a fertilização. Não se sabe ao certo, né, como a polinização ela estimula de alguma forma o desenvolvimento inicial do fruto, mas
ela estimula esse desenvolvimento. Portanto, o pólen, ele é uma excelente fonte de auxina, né? Que é bem provável que essas auxinas produzidas no pólen, elas vão atuar, né? Atuam no estabelecimento do fruto. Em algumas espécies, frutos sem sementes, eles podem ser produzidos naturalmente, né? Ou podem ser induzidos a produzir tantos frutos pelo tratamento de flores não polinizadas com auxinas. O ovário em desenvolvimento, ele também produz auxina, né? A qual vai estar ligada com outros hormônios, como giberelinas e etileno, que os mesmos vão contribuir para a regulação do desenvolvimento do fruto, né? Essas auxinas, elas são responsáveis por muitos comportamentos da planta e também o crescimento do ciclo de vida dessa planta, né? Ou seja, são responsáveis pelo desenvolvimento da planta. E aí tem os frutos partinocárpicos, que a produção de frutos partinocárpicos pode ocorrer por 3 diferentes maneiras, que a primeira é o desenvolvimento do ovário sem que ocorra a polinização, que no caso é dos tomates, da banana, do abacaxi, entre outros, né? Tem onde ocorre a polinização sem fertilização, que no caso são as orquídeas, e através do aborto de embriões, que no caso são as uvas, os pêssegos e as cerejas. E o meu colega vai dar continuidade. Bem, pessoal, dando continuidade aqui ao seminário, vou falar sobre o desenvolvimento dos frutos. Então, uma vez que esse fruto esteja estabelecido e o ovário em expansão, o processo de maturação, ele ocorre. Maturação, ela pode ser definida como um processo que leva o fruto até o seu crescimento final por meio de divisões e expansões celulares. A maturação, após a maturação, ocorrem mudanças qualitativas e essas mudanças são referidas ao amadurecimento do fruto. A maturação, né? A maturação dos frutos é um processo duplo. Primeiro, desenvolve-se o pericarpo, que ele vai desenvolver até o seu tamanho final através de divisões e expansões celulares. E o outro processo os tecidos eles são formados pela união dos gametas do pólen e do saco embrionário, que se desenvolvem como embrião e endosperma, os quais vão formar a semente do fruto. Esses dois processos falados anteriormente, eles podem ocorrer de forma simultânea e, com isso, haver a competição por nutrientes orgânicos e minerais. E acredita-se que a coordenação entre esses dois processos ela seja feita por meio de fito-hormônios. Muitos frutos, né, eles vão crescer de acordo com uma curva típica sigmoide, que é o exemplo do crescimento de frutos como a maçã, a pera, o morango, pepino, banana, tomate, laranja, abacate, melão e abacaxi. E 3 fases nessa curva sigmoide podem ser detectadas, que seria uma fase de logaritmo, uma fase linear e uma fase de declínio, que é até o final da maturação. Então, pessoal, aqui nesse gráfico está representada a curva sigmoide, é a variação do crescimento do fruto em relação
a idade desse fruto, né? Então, a primeira parte aqui seria a parte de sucessivas divisões celulares, e constante. Após aqui temos a segunda parte, que é a parte de um maior crescimento do fruto, que seria a parte de expansão celular, expansão das células. E o final aqui da curva seria a parte final da maturação, chegando à parte de amadurecimento do fruto. Outros frutos, como a uva, o figo, a oliva e a groselha, e frutos simples, com caroço, que seria a cereja, damasco, pêssego e ameixa, eles vão apresentar uma curva sigmoide diferente. O que seria diferente nesses frutos? Eles apresentam uma dupla sigmoide, na qual a primeira fase do crescimento é lento, seguido por uma fase logarítmica, produzindo uma segunda parte sigmoide da curva. Então, pessoal, aqui seria a dupla sigmoide. Primeiro tem o crescimento sucessivo de divisões, mais lento, uma parte logarítmica, e isso dando início a uma segunda sigmoide. O desenvolvimento inicial do fruto é correlacionado com a auxina produzida no pólen. Os frutos, durante a maturação, produzem o etileno, as giberelinas, os quais, juntamente com as auxinas que foram produzidas na semente em desenvolvimento, contribuem para a maturação desse fruto. Durante o desenvolvimento reprodutivo, os frutos eles tornam-se os principais drenos para importação de carboidratos, aminoácidos e outros materiais translocados pelo floema, diferentemente da parte vegetativa da planta, que durante a parte vegetativa a planta tende a desenvolver mais o ápice da raiz e sua parte aérea. Passando para a parte reprodutiva, os frutos eles vão ser a parte de maior dreno. Isso ocorre devido à alta atividade nos frutos, como eu já havia dito, por suas sucessivas divisões celulares e necessidade de expansão celular. Sobre o amadurecimento dos frutos. No final do período de maturação, várias mudanças qualitativas ocorrem dentro do fruto, que são conhecidas como amadurecimento do fruto. E o que seriam essas mudanças qualitativas? Seria a quebra enzimática da parede celular, hidrólise de amido e de outras macromoléculas, e o acúmulo de açúcares. Redução nos teores de ácidos orgânicos e compostos fenólicos. Ocorre também a degradação de clorofila e o acúmulo de outros pigmentos, como carotenoides e antocianinas, nas células da epiderme desses frutos. Também há a produção de compostos voláteis, ésteres aromáticos e aldeídos, que dão o cheiro característico do fruto. Então, aqui temos a representação da banana, que durante a fase que ela está em maturação, ela é mais rígida, mais verde, e com o processo de amadurecimento desse fruto, ele vai passando por sucessivas mudanças que lhe conferem um aspecto visual diferente e um aroma também diferente do fruto em maturação. Ocorre também durante o amadurecimento desses frutos uma mudança na taxa de respiração desses frutos. A taxa de respiração ela é alta quando esses frutos são jovens, e a partir daí a taxa de respiração ela decresce, mantendo-se aproximadamente constante durante toda a maturação.
e mesmo durante o amadurecimento. Isso ocorre em frutos não climatéricos, que seria o caso da uva, abacaxi, morango, laranjas e limões. Esses frutos, eles necessitam, né, do amadurecimento ainda na árvore. Se eles forem colhidos antes do amadurecimento, a sua respiração continua em uma taxa que decresce gradualmente. E o que seriam os frutos climatérios? Não se observa o comportamento descrito anteriormente, sendo observado um nítido aumento na taxa de respiração antes do amadurecimento, em que a colheita acelera ou induz o amadurecimento desse fruto. Aqui temos um gráfico que representa o crescimento dessa fruta e a respiração dos climatéricos e dos não climatéricos. Então, aqui na parte de divisão celular, ocorre uma maior taxa de respiração por conta de todas as divisões e expansão do celular por essa atividade do fruto. Ela decresce e se mantém contínua. Nos frutos climatéricos, a respiração vem contínua. Perto de sua maturação, a taxa de respiração ela aumenta novamente. Então, aqui temos a parte de aumento. E na não climatéricas, ela sempre se mantém constante. Então, o fito-hormônio que está relacionado com o amadurecimento dos frutos é o etileno. Ele acelera o amadurecimento dos frutos comestíveis. No entanto, nem todos os frutos eles respondem ao etileno. Frutos que amadurecem em resposta ao etileno são aqueles que exibem o climatério. Frutos climatérios não maduros, se tratados com esse etileno, o seu amadurecimento pode ser acelerado. Temos aqui a parte das características gerais dos frutos. Então, os frutos eles podem ser simples, frutos que resultam, né, do desenvolvimento de um ovário, como a manga, múltiplos ou agregados, frutos que se desenvolvem a partir de um ovário de alicarpelar, composto ou inflorescência, que são aqueles frutos que se desenvolvem a partir de ovários diferentes, de diferentes flores, de uma inflorescência, que seria, no caso, o abacaxi, e complexo ou pseudofrutos, que são frutos que se desenvolvem a partir de outras partes da flor, como poderíamos citar o caju. Então, a taxa de crescimento dos frutos não é uniforme durante as 24 horas, em que as menores taxas de crescimento elas ocorrem quando a capacidade de evaporação de ar e taxa de transpiração são altas. Então, o fruto ele não vai crescer tanto quando a planta estiver submetida a uma excessiva evaporação de ar e uma parte de transpiração muito alta, podendo também ser observado que nessas condições, em casos extremos, o fruto pode vir até a murchar. Nessas condições, o movimento de água que seria direcionado ao fruto, ele é desviado para que a planta consiga manter ali uma situação próxima da normal. Divisão celular durante o desenvolvimento. Em muitos frutos, né, a divisão celular ela é limitada ao início do desenvolvimento do fruto. Em outros frutos, a divisão celular ela ocorre até poucas semanas após a fecundação. O conteúdo de água dos frutos é mais alto do que o de folhas vizinhas na mesma planta. Então, a quantidade de água que existe em um fruto
é bem mais alto do que a que existe em folhas que estejam perto do fruto. Muito obrigado às referências que foram consultadas.